Agora sim, vamos começar a falar um pouco da maluquice do Trump. A crise em que ele está metendo o mundo é uma coisa espantosa. Espantosa. Por mais que alguém pudesse apostar na sua irresponsabilidade, na sua loucura, ninguém chegou a tanto, né? Eu estou falando que o Trump pensa que ele pode governar o mundo. Vai lá, vamos. Durante um discurso no Rio Grande do Sul, o presidente Lula criticou a postura de Donald Trump, acusando-o de querer governar o mundo. A gente vai conferir o que o chefe do Planalto afirmou durante a cerimônia de entrega de 1.276 casas do programa Minha Casa Minha Vida, numa solenidade realizada hoje em Rio Grande, no Sul Gaúcho. Você veja uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Olha aqui, o Lula teve uma relação cordial com o Trump, o que é do interesse dos dois países. Fiquem certos disso, que é do interesse dos dois países, interesse dos Estados Unidos também. Ou as coisas não teriam caminhado como caminharam até agora. Agora, isso que o presidente está fazendo aqui, e é por isso que eu existo, né? Senão fica no noticiário, precisa analisar. Isso aqui é o Lula que prepara, não estou dizendo que isso aqui é um ato de campanha, mas evidentemente ele dá uma pista aqui do que a sua candidatura representará nesta questão. Aliás, o Haddad, na entrevista que concedeu ontem ao UOL, também deu uma dica nesse sentido, né? Ele é o nome que vai falar em defesa da soberania dos outros países, porque essa é a Carta da ONU, essa é a política do Brasil tradicional, da não intervenção, da autodeterminação dos povos, e é também o fundamento das Nações Unidas, apesar de todo o desrespeito que há, mas é o fundamento. E o Lula, ao falar assim, ele fala também da autonomia do Brasil, da soberania do Brasil. Quem vai ser o seu opositor principal? Digamos que seja Flávio. O Flávio vai por aqui? Não. Caiado? Também não, porque já tiveram a chance e fizeram o contrário. Não só não falaram da soberania, como ainda defenderam a submissão do país, né? Infelizmente, no caso de Tarcísio, foi explícito. Ele disse, chega lá e dá o que o Trump quer. Ele tem que ganhar alguma coisa. Então não era exatamente uma lógica de negociação, mas uma lógica de submissão. E aí, olha, o mundo tá doidão, mas tem método para lembrar uma personagem de Shakespeare, Polônio, em Hamlet. Aliás, me falaram que o Hamnet é muito bom, não vi. O Polônio dizia, é maluco o que ele está dizendo, mas tem método. Então, aparentemente, o mundo está maluco. Porque o Putin, e nós podemos ter uma crise muito séria, não é? O Putin está dizendo que a Groenlândia não é da Dinamarca mesmo, né? Que isso aí ainda é resquício colonial. E ao fazê-lo, ele provoca que efeito? Nós vamos pensar, vai lá.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que a Groenlândia não é uma parte natural da Dinamarca a quem o território pertence. A afirmação do chanceler russo foi feita em coletiva de imprensa em Moscou, quando o diplomata também deixou claro que a Rússia não tem interesse na ilha do Ártico. Segundo ele, os Estados Unidos sabem que Moscou não vai interferir na questão. Disse o seguinte, o Sergei Lavrov: em princípio, a Groenlândia não é uma parte natural da Dinamarca, não é mesmo? Não era nem uma parte natural da Noruega, nem uma parte natural da Dinamarca. Trata-se de uma conquista colonial. O fato de que os habitantes agora estão acostumados e se sentem confortáveis é outra questão. Bom, no primeiro ano de mandato do Trump, completado hoje, né? É um presente, né? É a doutrina das áreas de influência, né? A América para os americanos, lá da doutrina Monroe, do começo do século XIX, as 2 primeiras décadas do século XIX, muitos falam da doutrina Monroe, que é Donald Trump, lembrando Monroe, América para os americanos. Quando você olha assim, e os Estados Unidos já estão divulgando mapas feitos por inteligência artificial, a Groenlândia, está mais perto dos Estados Unidos do que da Dinamarca, então é a minha área de influência. O que diz o Putin? Ok, e a Ucrânia é minha. E o Trump já disse que quem impede a paz ali é o Vladimir Zelensky. Tá tudo certo. Ao que a China diria. E não se esqueça que aí, de outro modo, inclusive, Taiwan sempre foi minha. Minha, da China. Não é? Então, em princípio, ele estaria fazendo isso, porque uma das razões que ele alega de estratégia justamente para se proteger de um eventual ataque da Rússia, criar um domo de ouro, não sei o quê. Não, na verdade, o Putin fala, tá bom, pega lá pra você. Não tô nem aí. E quem fala? Sergei Lavrov, que é uma águia. Ele é um homem... Atenção, eu posso achar o governo Putin horrível, e acho. E algumas escolhas da Rússia pavorosas, e também acho. O Sergei Lavrov é um dos homens mais brilhantes da política externa no mundo. Especialmente na defesa dos seus interesses. E quando ele faz essa defesa, veja que ele está rachando, né? Ele tá dizendo assim, olha, nessa disputa do Trump com a Europa, eu estou do lado do Trump. Até porque a Europa está mais pertinho aqui, né? E a Europa ficou sustentando a guerra da Ucrânia. Tem muita coisa ainda de Brasil, fica aí, Banco Master, etc. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Trump diz que salvou a OTAN da lata do lixo. O presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que evitou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, acabasse como cinzas da história e que nenhum presidente fez mais pela aliança militar do que ele. A mensagem foi publicada na rede Truth Social enquanto líderes europeus estavam reunidos no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Trump publicou o seguinte: nenhuma pessoa ou presidente fez mais pela OTAN do que o presidente Donald Trump. Se eu não tivesse aparecido, não haveria OTAN agora. Ela teria virado cinzas na história. Triste, mas verdade. Não, primeiro que é mentira. Né? Primeiro que é mentira. Mas isso dá conta, ele rachou a OTAN. Até agora, quem saiu fortalecido? Olha, resultado... Ô, Voglio bene, mas nem um inimigo jurado, nem o Nikita do filme, que era um agente secreto soviético, teria feito tanto contra os Estados Unidos como Trump. Porque até agora o que ele fez foi fortalecer a Rússia e a China. Se você é contra os Estados Unidos e você quer o fim dos Estados Unidos, torça para Trump continuar barbarizando. O problema é que ele barbariza também contra a democracia.
né? E aí as Forças Armadas dos Estados Unidos vão enviar caças à Groenlândia em meio à escalada da tensão na ilha do Ártico. Os aviões serão provavelmente modelos avançados F-35 e devem aterrissar na base americana no norte do território, porque eles têm uma base lá. Né? Mas ele quer o território para ele. E aí o ex-chefe da OTAN foi pra porrada, vai. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, enfrenta a maior crise de sua história, segundo afirmou hoje o ex-chefe da entidade, Anders Fogh Rasmussen, a agência France Press. De acordo com ele, é preciso que se pare com as bajulações ao presidente americano Donald Trump. Os Estados Unidos fazem parte da OTAN, mas estão ameaçando anexar a Groenlândia, território que pertence a outro integrante da aliança, que é a Dinamarca. Rasmussen, que liderou a entidade de 2009 a 2014, pediu que o atual secretário-geral Mark Rutte e os outros líderes europeus adotem uma postura firme com Trump em resposta às ameaças de tarifas feitas pelo republicano contra a Dinamarca e nações da Europa que apoiam o direito do país nórdico ao controle da Groenlândia. Vamos a um trecho do que disse Rasmussen. Temos que mudar de estratégia e chegar à conclusão de que as únicas coisas que Trump respeita são força, firmeza e unidade. Veja o que ele fez com a OTAN, veja o que ele fez com o Bloco do Ocidente. É espantoso. E quando eu falei Nikita, eu citei o filme Sem Saída, que vale a pena ver com Kevin Costner. É um filme maravilhoso. Maravilhoso. Né? Quem será Nikita? Né? Quem não viu, não vou dar